As eleições viraram um campeonato. Os partidos políticos viraram times, os políticos viraram jogadores, os torcedores viraram eleitores. Mas não importa o resultado do jogo, porque no final o Brasil sempre vai sair perdendo. Nesse vídeo nós vamos fazer um paralelo entre torcer para times de futebol e torcer para políticos. Mais absurdo que pareça essa ideia, hoje tem muitas pessoas torcendo para políticos. E nesse paralelo a gente vai entender como isso está acontecendo e os problemas que isso traz para todos nós brasileiros. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre como é torcer para um time de futebol. Uma coisa muito comum entre nós brasileiros. As pessoas torcem para times de forma fanática e cega. E não tem problema nenhum nisso, é só um time de futebol. É um time que a pessoa pegou para si mesmo. E é muito comum a gente ouvir as pessoas falando: eu sou flamenguista, eu sou palmeirense, eu sou botafoguense. Elas pegam o time e criam uma espécie de vínculo e elas assumem uma responsabilidade, ou melhor, uma personalidade e incorporam o time nelas mesmas. Elas dizem ser aquele time, porque elas se vinculam ao time. E como eu disse, não tem problema nenhum. É só futebol, é só entretenimento. Se o seu time ganha ou perde, quando chega na segunda-feira, você zoa o seu amigo, ou quando ele vai te zoar, você diz que o seu time tem algum campeonato, ou tem algum título que o time dele não tem. Tudo bem, vida que segue. Normal isso acontecer. Mas as pessoas estão pegando esse hábito de torcer também para políticos. Por mais absurdo que possa parecer, tem algumas pessoas que estão dizendo literalmente assim: eu sou o Bolsonaro, eu sou o Lula. E por mais que pareça não ter importância, na verdade, um significado muito grande por trás disso tudo, que muitas pessoas estão deixando passar. Quando você assume um time para você e você diz ser um torcedor daquele time, não tem problema nenhum. Como eu disse, é só futebol, é só entretenimento. Mas quando você assume uma torcida para um político, você tende a copiar a conduta da torcida pelo time, que é ser um torcedor fanático, e você assume uma postura de ser um torcedor incondicional. No futebol, um torcedor incondicional não ganha nem perde nada quando o seu time ganha ou perde. Mas na política, um torcedor incondicional, o país inteiro perde quando esse político perde. Porque se você torce incondicionalmente para um político, ele pode ter um péssimo governo e um péssimo mandato, que ainda assim ele vai ter uma corrente de eleitores fiéis a ele, porque a pessoa se tornou um torcedor do político. E um torcedor fanático, ele torce incondicionalmente. Ninguém abandona o time só porque ele perdeu um campeonato, uma final. As pessoas permanecem fiéis aos times. E as pessoas não podem copiar essa conduta do futebol, da torcida, por qualquer esporte que seja, pelo futebol, elas não podem copiar essa conduta para a política. Porque o resultado do mandato de um político é os números que ele entrega. E a permanência ou não dele na política e no poder tem que ser ditada por nós. Mas se nós nos tornarmos torcedores fanáticos incondicionais, o que vai ser do nosso país? Se nós nos tornarmos torcedores independente dos resultados que esses políticos nos ofereçam, e nós vamos continuar votando neles nas próximas eleições simplesmente porque nós gostamos da personalidade dele, a verdade é que nós não temos que gostar dos políticos. Nós temos que usar os políticos para colocar por vias democráticas as nossas vontades no governo. Basicamente, o político serve para que nós tenhamos expressividade sobre nossa vontade. E não simplesmente temos que criar um pedestal, colocar o político e transformar ele numa imagem, em algo a ser adorado e digno de uma certa torcida e uma idolatria. Não, muito pelo contrário. De certa forma, o político ele merece só uma coisa: crítica. Ah, mas você não tem que reconhecer quando ele faz algo bom? Não, porque fazer algo bom faz parte do trabalho dele. Nós não podemos esquecer que o político ele não faz nada. Ele assina papéis, ele assina leis, ele simplesmente leva o punho e a caneta e assina, porque o dinheiro vem de nós, vem do nosso trabalho, vem daquilo que a gente produz. Os políticos, a política, ela não produz nada, ela simplesmente decide para onde e como os recursos vão para os determinados lugares da sociedade. No momento que nós paramos de cobrar os políticos, eles começam a se sentir à vontade para não apresentar mais resultados. Você já parou para pensar que uma boa parte dos brasileiros considera concursos públicos as melhores saídas para carreiras profissionais? E você já se perguntou no porquê disso?
Isso porque a pessoa procura estabilidade sem ter que se preocupar com performance. É isso mesmo. Quando você diz para o político que você torce por ele, independente do resultado que ele entregue no governo, você está dizendo para ele que ele não tem que se preocupar com a performance. Ele tem que simplesmente se preocupar em ser ele mesmo, em reafirmar os discursos absurdos que ele sempre teve, que ele sempre fez. Afinal de contas, você apoia ele por causa do que ele fala e não por causa dos resultados que ele entrega. O futuro do nosso país não pode ser decidido como uma final de um campeonato. Isso não é um jogo, isso se trata da vida de muitas pessoas, isso trata da economia do país. Nós não podemos considerar isso simplesmente como um campeonato onde a gente torce para o lado A ou para o lado B, ou para o político que a gente tem mais afinidade. A gente tem que ser racional, a gente tem que calcular as coisas, a gente tem que estudar as propostas, a gente tem que estudar mais do que as propostas, os resultados. Porque de promessa, eu acho que todos nós já estamos cansados. Acho que agora a gente tem que buscar resultado. No atual panorama, onde o brasileiro torce para político, eu só consigo imaginar um possível futuro. E para descrever esse futuro, eu vou usar uma frase da Dilma que eu achei que essa frase simplesmente nunca iria fazer sentido. Mas pela primeira vez eu vejo um sentido para essa frase. E a frase é: nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. No fim das contas, vai todo mundo perder.